Vamos lá, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando os comentaristas, trazendo todas as informações do Flamengo para vocês. Eu gostaria que você chegasse deixando seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. E vamos pro vídeo de hoje, analisando os comentaristas do programa da ESPN Brasil, trazendo as informações da derrota do Flamengo. O Flamengo jogou bem, teve praticamente 64% de posse de bola, 515 passes certos. O Flamengo evoluiu, mas falhou no final da partida tomando a virada. Cresce esse vídeo o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então reagir às notícias do Flamengo. 32 do Inter, aí mais que o dobro do Flamengo, 515, Nath. E desarmes, aí o Internacional teve um desempenho superior, Zé, 19 contra 9 do Flamengo. Eu achei as aspas aqui, se você quiser. Ou... Olha aqui, antes de você me dizer e contar para o nosso fã do esporte que por acaso não acompanhou a coletiva do Sampaoli, mostrando que o Internacional costuma ser uma pedra no sapato do treinador argentino. Ele mais venceu o Inter, empatou 3 vezes e hoje somou a segunda derrota para o Internacional, a primeira comandando o Flamengo. Achou, Nath? Achei, ele fala, se tivesse convertido as chances no segundo tempo, estaríamos falando de outra coisa. A contundência não está relacionada ao treinador, está relacionada aos jogadores. E ele não falou uma vez só, não. Ele mais de uma vez. Deixou isso claro. Sim, é algo estranho que ele está falando, não. O que chama atenção é o tempo. É quando. Ele acabou de chegar. Acabou de chegar mesmo. É claro que ele está falando de você tem grandes chances. Não completou a semana de Flamengo. Não converte. Que culpa tem o treinador? O jogo poderia ter sido 1-1. Um gol surgiu aos 98 minutos, numa jogada do Inter. Então, assim, é muito fácil você chegar e debater depois do ponto de vista da vitória, de quem venceu, como se aquilo tivesse sido um massacre. O jogo poderia ter sido 1-1 e os dois saírem criticados lá de dentro. Os discursos seriam diferentes, até o do Mano. Mas porque o futebol é assim. Sim. O futebol é assim. Né? Mas o Sampaoli... Vai tá gol do Gerson, Calçante. Deixando bem claro. Nossa. Não, foi um belíssimo... Pô, brincadeira, né? Isso aí é... Fez um ótimo segundo tempo, o Gerson. Verdade seja dito. Isso aí foi beach soccer, né? Foi um golaço. Não, os gols foram muito bonitos no jogo, né? Eu acho que assim, o Inter competiu à beça, competiu demais. O Flamengo é uma equipe que precisa se reestruturar com um novo treinador, entender alguns detalhes de comportamentos que vão ter que ser absorvidos. Quem quiser jogar com São Paulo vai ter que ter determinados comportamentos. E o time é um time agressivo, sem a bola, na recuperação. Acho, não sei como o José viu, o Gerson, a Natália também, o Gerson subindo muito, o Gerson muito ofensivo. Eu entendo que o São Paulo vai tentar extrair o máximo dele nesse sentido. Como fez no Olympique, né? Não foi com 3 zagueiros. Não. Foi com uma linha de 4, com o Wesley, que é um lateral muito ofensivo. Então Vidal não foi legal. Não, mas é um dos caras de confiança. O que a gente vem falando muito é que o Flamengo do Sampaoli não vai ter um 11 titular que ele vai usar todo jogo e nem o mesmo sistema de jogo. Não é característica do Sampaoli fazer isso. Ele vai mudar muito, ele vai jogar com 3 zagueiros, com uma linha de 4, ele vai jogar com 3 no meio de campo, ele vai jogar com 4, vai jogar com 2 na frente ou com 3, né, com 2 abertos pela ponta, como ele fez no segundo tempo, com o Gabi um pouco mais centralizado e o Pedro saindo do jogo. Muito flamenguista não gostou, os rubro-negros ficaram bravos, que ele encheu o time de ponta e sacou o centroavante. E nem o Pedro, né? Mas o Pedro não fez uma boa partida. Assim, o Inter, dentro de uma característica que a gente sabe que o Mano ainda está tentando... Dos times que a gente vem falando que oscila tanto na temporada, o Inter é um desses, né? Tem uma continuidade de trabalho, tem peças importantes que saem, como o Edenilson, que era um fator de meio de campo para o Mano de segurança, mas um Inter que abdicou um pouco da bola, deu a bola à equipe do Flamengo e aproveitou muito a saída em velocidade e a transição. O Gerson, de fato, o Calçade cita ele está um pouco mais próximo pelo lado esquerdo, mas com mobilidade, ele faz o gol pelo lado direito, ele flutua, sai do lado esquerdo para o lado direito para dar mobilidade, jogando melhor, já mais próximo da característica que deu a ele a condição de voltar por 20 milhões, custou ao Flamengo 20 milhões, mas um Flamengo... Ao lado do São Paulo no Olympique, exatamente. Né? O melhor momento do Gerson na França foi com o São Paulo, jogando mais avançado. O que eu falo é que a derrota do Flamengo hoje, ela passa muito mais por uma questão de detalhe de jogo do que um time que não tinha organização,
de um time que não tinha estrutura, de um time que você olhava para o campo, você não identificava que tipo de situação de jogo o Flamengo poderia jogar. Hoje é um Flamengo que não depende só de Ayrton Lucas, é pouco, tem pouco que fez bom jogo de novo. Fez um bom jogo de novo, mas é um time diferente já, né? Um time que você vê com uma intensidade diferente. Então a derrota passa pelo detalhe. Né? Alguém desligou a chavinha ali. Segundos antes do segundo gol do Maurício, do gol da vitória, o Flamengo teve uma bola na trave. Matheus França no escanteio. Jogou, aliás, o Matheus entrou bem no jogo. Entrou bem. O Marinho que não entrou tão bem. Não, o Marinho que no meio da semana até jogou razoavelmente bem, hoje ficou abaixo. Agora, Zé, Gabigol. O Gabigol, esse dado eu fiquei bem impressionado, Calçade. Há mais de 60 dias que ele não faz um gol com bola rolando. Sim. Que não seja de pênalti. Eu acho que ele desfigurou muito, né? Descaracterizou muito o Gabigol dos últimos anos, eu acho. Ele tá jogando muito fora da área, tá muito distante do gol. Ele hoje é muito mais um camisa 10 do que um 9, então ele tá tentando se recolocar nessa posição, mas quando você tem o Pedro ali, o Pedro ocupa um espaço onde o Gabigol também gosta de trabalhar. E o Gabigol, ele é finalizador, ele não é um cara que ele joga de costas pro gol como o Pedro, né? Ele faz essa parede, ou ele serve como pivô ali para fazer um 2, ou trabalha exclusivamente dentro da área. O Gabigol, ele roda muito, mas por conta dessa posição do Pedro, ele sai bastante. E ele pegou essa mania agora. Se você observar o Gabigol, ele vai lá no meio campo para poder tocar, para poder sair e tal. Então ele... que é o número da camisa? Não, eu acho que ele gasta muito mais energia voltando para pegar a bola e essa energia está sendo desperdiçada. Eu acho que ele tem que gastar isso próximo ao gol. A jogada que ele tem que fazer é pegar essa bola, procurar o Pedro e fazer golaço. Alguns jogadores do Flamengo reclamaram que a simulação do jogador do Internacional ali deveria ter paralisado o lance. Ah, tá. Tá bom. Não. Anular o gol. Hein, Calçade? Eu não lembro. 40 e tralala mil pessoas. Praticamente a última bola. O Maurício põe a bola onde pôs. Baita de um golaço. Assim, eu tenho muito menos tempo do que vocês de futebol e o Calçade vai poder dizer melhor. Eu não lembro de um lance ter sido interrompido por simulação. Também não. E outra coisa, se a gente olhar esse final de jogo, tem 6 jogadores do Flamengo compostos na linha de defesa na entrada da pequena área. O que mudou? A gente não tem outra câmera, mas se o VAR entende que teve contato e tem uma câmera que tem contato... ninguém fica desatento por causa da simulação. Quem está pedindo a falta, quem está pedindo para parar o lance, se eu não me engano é o Gerson que está fora da área. Então assim... Eu nunca vi, Calçado. Você já viu? Nesse caso seria uma interferência para mim no resultado do jogo direto. Eu acho que a arbitragem teria dificuldade de sair do Beira-Rio. O que dificultou a recomposição defensiva do Flamengo? E golaço, né? Golaço. Sim, e nesse lance de simulação... Maurício entrou na metade do segundo tempo. Preciso tomar muito cuidado. Preciso tomar muito cuidado assim, com um encostão, um toque. Às vezes tem árbitro que está dando simulação e em alta velocidade qualquer... Um corpo a corpo, o sujeito cai. Claro que o lance tipo de queda, da expulsão do Mariano contra o Atlético foi isso. Sim. O cara, o jogador do Atlético, ele tá em tamanha velocidade que ele adianta a bola. O Mariano tira a bola, mas só que ele vem e bate de frente com o Mariano e é expulso. Só separando a bola entrando no ângulo, simulação. O Maurício entrou super bem, como o Zé acabou de dizer. Primeiro toque na bola, empatou o jogo. Na última bola, praticamente, do jogo, definiu a vitória pro Internacional. E o Inter está tendo dificuldade em definir o seu ataque, né? Que o Luiz Adriano não está bem. Luiz Adriano não está bem. O PH não está jogando mesmo que na temporada passada. O alemão teve um primeiro tempo bem difícil hoje, né, Nath? Errou muita decisão. Tomada de decisão dele ali para ver se tocava ou puxava para a perna para o chute. Não foram legais. Agora, o Maurício, ele é um jogador com a característica de jogo do Mano Menezes. Se a gente olhar na temporada passada, ele gostava muito de utilizar o Maurício, porque o Maurício dá para ele uma diferença de jogo. Ele pode tanto segurar a bola e levar pelo corredor, como construir por dentro. Ele é o jogador que dá essa dinâmica. O Mano gosta muito dele. Se não me engano, ele está voltando de lesão também. Teve provocação do Twitter, do perfil oficial do Internacional ao Sampaoli. Vocês acham que esse tipo de coisa, partindo do perfil oficial, faz parte do folclore do futebol, Calçado? Olha lá, 7 reforços, mas
tô fora, pego meus 3 pontos e vou embora. Aí tem gente que acha, eu não gosto. Eu tô dentro de um clube, eu não permitiria esse tipo de coisa. Sabe por quê? Prefiro olhar para mim, prefiro olhar para o meu time, prefiro olhar para dentro e lembrar que tem mais 36 rodadas. Se na última rodada ser campeão, tá bom, vai, passa. Mas o que o Inter ganhou até agora, o que o Flamengo perdeu, nada. É muito pouco. É que eu não gosto, eu não vejo assim, eu não vejo isso engrandecendo o futebol. Tem gente que gosta, que acha, eu não interajo com esse tipo de coisa, acho uma bobagem, isso de partindo de qualquer coisa. E eu me lembro também, o São Paulo fez alguma provocação ao Internacional antes? Falou alguma coisa? Não me recordo disso. Que é completamente Ele comenta na coletiva dele o quanto o Flamengo foi superior e o quanto a postura do Internacional de ficar mais atrás e sair em contra-ataque foi o que levou o time a ganhar. Mas eu não vi desrespeito do São Paulo e entender que o Flamengo, sim, de fato, fez um jogo melhor. Mais produtivo, mais ações na área rival. É um time que articulou mais, um time que ficou mais com a posse de bola. Quanto a isso, ele tem razão. Agora, não sei se o pessoal do Internacional entendeu como provocação. Eu não sei nem o exato momento em que esse tweet foi publicado para saber se... Sabe por que eu não gosto? Calha de ser depois da coletiva do São Paulo. O treinador ou o jogador fala alguma coisa, a gente tem que sempre tomar cuidado, porque você pode botar fogo no estádio, numa relação de um clube. Mas essa ferramenta vindo de um clube, isso é institucional. É a instituição falando. Não é quem escreveu, tem lá a assinatura, fulano de tal. Não, é o Internacional falando. Poderia ser o Flamengo, o Corinthians, o Vasco. Eu não curto. Tem gente que acha que futebol pode... Eu não perderia tempo com isso. Rivalidade entre Inter e Flamengo não existe. 2 edições atrás do Brasileiro, o Internacional poderia ter ganho o campeonato do Flamengo na última rodada, quando o Flamengo perdeu com o Abel. Pode ser algo direcionado ao São Paulo, né? E o Inter, por muito pouco, não venceu o Corinthians. O Abel perdeu no Beira-Rio. O Inter perdeu esse jogo contra o Sport em casa. Corinthians e Inter. Estava Inter. perdendo o jogo, até empatou, né? Não, perdeu. Perdeu o jogo? Perdeu pro Sport em casa. Corinthians e Inter tem essa história também. Põe no DVD. Mas ali, pelo menos, foi um encontro, não que se justifique, mas foi uma final de Copa do Brasil entre os times e tal. Mas pode ser muito mais direcionado ao São Paulo, tem muita rivalidade entre né? Barça e Atlético de Madrid, Calçado? Muito. Barcelona e Atlético Meu menino tem vai jogos voltar, hein? quentes. O último 0-0, de 2014 para cá, foram 28 jogos. Entre Barcelona e Atlético. Teve um 0-0 só. Então é geralmente jogo com gol e com muitos vermelhos. E aqui não teve vermelho, mas teve amarelo a rodo. Quase pra todo mundo. Vai ser amarelo a rodo. Teve um jogo com gols que depois de muito tempo deu um título ao Atlético. Então é isso daí, nação. Tá aí os comentaristas falando sobre o Flamengo. Aí tem o comentarista aí que deu aula, hein, meu amigo? Falando o seguinte, o que o Inter ganhou já pra estar zombando do Flamengo? É brincadeira, rapaz. Os caras jogaram mal. Fizeram um gol cagado ali no finalzinho. Tá bom, o Maurício fez um golaço. Mas, na minha opinião, o juiz tinha que ter dado cartão amarelo para aquele jogador lá que simulou o pênalti e parar da partida. Parar da partida. Naquele momento. E essa é a minha visão. O ponto de vista dessa partida. Aí o Inter vai querer zombar. Mas 7 reforços. Aí, Inter, pelo amor de Deus, o que você ganhou, Inter? O Flamengo é atual campeão da Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil. E você já tá querendo zombar? Eu quero ver quando chegar lá, no final do Campeonato Brasileiro, qual posição que você tá. Eu vou fazer questão de salvar esse print aqui, pra depois eu dar uma olhadinha lá, no final do campeonato. E aí vamos ver quem vai rir por último. Tá certo? Tá certo? Escreva aí nos comentários aí, nação, a sua análise da partida. Deixa o like no vídeo e compartilha, hein? Compartilha esse vídeo. Que no final do Campeonato Brasileiro a gente vai ver quem vai rir melhor.